Quando foi até a casa para cobrar o aluguel atrasado, o milionário jamais imaginou o que encontraria. Ao bater na porta, foi surpreendido por uma garotinha magra, de olhos fundos e expressão cansada, sentada diante de uma máquina de costura, terminando mais um vestido. Era evidente que fazia aquilo para ajudar a mãe, e tudo isso em meio a um calor sufocante de fim de tarde, quando o sol parece castigar tudo e todos. Vestido com uma camisa social colada ao corpo de tanto suor, Marcelo estacionou sua caminhonete prateada diante de uma casa simples, com muro baixo e um portão antigo. Era só mais um dos imóveis que alugava no bairro, tão comum que ele mal lembrava de sua existência. Só voltava à memória quando o aluguel não era pago. Com o semblante fechado e a paciência curta, desceu do carro, pegou uma pasta no banco do passageiro e confirmou o nome da moradora. Respirou fundo antes de tocar a campainha, sem resposta. Ia tocar de novo quando a porta se abriu devagar. Diante dele surgiu uma menina de uns 6 anos, magrinha, com os cabelos presos num coque bagunçado. Não disse nada, apenas o encarou com um olhar quase sem vida. Quando ele perguntou pela mãe, ela apenas acenou com a cabeça e foi voltando para dentro da casa, deixando a porta aberta. Marcelo hesitou, mas entrou. O que viu o deixou parado por alguns instantes. A menina se sentou numa cadeira baixa e voltou ao que fazia antes: costurar. Havia uma pilha de tecidos no chão, uma máquina de costura antiga sobre a mesa e roupas em diferentes estágios de confecção espalhadas ao redor. Ela continuou costurando com uma naturalidade inquietante. As mãos, cobertas de pequenos curativos, denunciavam o esforço constante. Os olhos, vagos, pareciam já muito distantes. A sala era escura, abafada, com cheiro de mofo e umidade. Uma TV ligada num volume baixo exibia um programa qualquer que ninguém assistia. No sofá, uma manta dobrada e uma garrafa térmica. O milionário perguntou o nome da menina. Ela respondeu baixinho: Clara. Tentou conversar. Quis saber da mãe, e Clara disse que ela estava deitada, descansando. Não parou de costurar nem por um instante. Era como se aquilo fosse seu único mundo. Sem saber o que fazer, Marcelo perguntou do aluguel. Clara parou por um instante, puxou uma caixinha debaixo da mesa e entregou um envelope amassado. Ele abriu e contou o dinheiro ali mesmo. Era menos da metade. Pensou em reclamar, dizer que não dava, que precisava do valor completo. Mas diante da menina, voltou ao silêncio. Ela já estava de novo concentrada na agulha e na linha, como se o mundo lá fora não existisse. Um som de tosse forte veio do quarto. Clara não reagiu. Continuou ali, firme. Apenas murmurou: Minha mãe tá doente. Marcelo deu alguns passos na direção do quarto, mas recuou. Não era seu papel. Não era parente, nem amigo. Só o dono da casa. Mas aquela cena mexia com ele de um jeito estranho. Perguntou se a mãe tomava remédios. Clara disse que sim, que às vezes ela dormia o dia inteiro e mal conseguia se levantar. Marcelo olhou para o envelope. Pensou em devolver. Não conseguiu. Guardou no bolso, agradeceu, em voz baixa, e foi embora. Sentia o calor queimando o rosto, mas o coração estava gelado. Ao sair, cruzou com uma vizinha, uma mulher de olhar crítico, braços cruzados. Comentou com desdém: Aquela casa tá difícil. A mulher vive doente e a menina é quem? Cuida de tudo. Isso ainda vai dar problema. Marcelo não respondeu. Entrou no carro, ligou o motor e partiu. No retrovisor, ainda podia ver Clara, sentada à janela, costurando sem parar. Naquela noite, Clara continuou trabalhando até o sono vencê-la. Concluiu a última bainha, apagou a luz da sala e foi ao quarto da mãe com um pano úmido e uma garrafinha de água. Patrícia, a mãe, estava deitada, o rosto suado e a respiração fraca. Clara limpou a testa dela, ajeitou o travesseiro e deu os remédios. Era como se tudo isso já fizesse parte de sua rotina. Depois, deitou no colchão ao lado da cama e adormeceu. Mas dormia leve. A qualquer sinal da mãe, ela despertava num pulo. No dia seguinte, bem cedo, Clara se arrumou, prendeu os cabelos e saiu com uma sacola de roupas costuradas.
Deixou tudo organizado em casa: remédios, água filtrada, um bilhete para a mãe. Pela rua, andava apressada sob o sol já quente. Passou por vizinhos que fingiam não ver. Outros murmuravam entre si. Dona Ivone, a mesma de antes, torceu o nariz ao vê-la. Essa menina vive sozinha na rua. Vai acabar dando problema. Na casa da Dona Lúcia, Clara entregou os vestidos. Foi elogiada e recebeu um pouco mais do que o combinado. Pediu mais tecido e voltou apressada. Ao chegar, encontrou a mãe tentando se levantar sozinha. Correu para ajudá-la. Repreendeu com a voz embargada. Você prometeu que ia esperar. Patrícia, envergonhada, disse que só queria pegar um chá. Clara respondeu que era só pedir. Preparou a bebida, ajudou a mãe a tomar e ouviu, entre lágrimas, o desabafo. Me sinto inútil. Clara se ajoelhou, segurou suas mãos e disse que aquilo era só por um tempo, que tudo ia melhorar. Naquela tarde, começou a desenhar novos modelos num caderno velho, usando o que restava de materiais. Costurava com precisão, paciência e cuidado. Cada ponto, um gesto de amor. O barulho da máquina era o compasso da casa. Ao anoitecer, preparou arroz com ovo e levou o prato para a mãe. Assistiram juntas à TV em volume baixo. Depois, Clara limpou a casa, deu banho na mãe com todo o carinho, trocou sua roupa e ajeitou a cama. Patrícia segurou sua mão e pediu desculpas por não estar mais presente como antes. Clara apenas disse que não havia do que se desculpar. 2 dias depois, Marcelo, incomodado com aquela visita, decidiu voltar. Não conseguia esquecer a menina costurando, com as mãos machucadas. Foi até a casa, e dessa vez foi Patrícia quem abriu a porta, visivelmente fraca, com um lenço na cabeça. Ele entrou. A sala estava mais organizada, mas Clara ainda estava ali, costurando. Levantou rapidamente ao ver o homem. Marcelo tentou tranquilizar. Fica tranquila, só vim conversar. Patrícia ofereceu água. Ele pediu desculpas pela forma como agiu da última vez. Ela explicou que não queriam atrasar, mas a situação estava difícil. Marcelo foi honesto. Eu também tenho contas, não posso abrir exceção só para vocês. Mesmo assim, Patrícia insistiu. A Clara costura muito bem. Se conhecer alguém que precise... Marcelo disse que avisaria, mas não podia prometer nada. Clara escutava tudo em silêncio, com os olhos fixos. Ele se despediu e saiu. Ouviu novamente a tosse de Patrícia vinda da sala. Travou por um momento, mas seguiu em frente. No carro, tentava afastar a imagem da menina e da casa, repetindo para si que cada um tinha seus próprios problemas. Ele havia lutado sozinho. Os outros também podiam. Enquanto isso, Clara voltou à costura. Mas agora, seus olhos tinham outro brilho. Não era alegria. Era raiva engasgada, uma tristeza funda e muda. Mais tarde, naquele mesmo dia, Patrícia passou mal, caiu no banheiro. Clara, desesperada, tentou segurá-la. Gritou por ajuda. Um vizinho entrou e chamou o SAMU. Dona Ivone apareceu, mas ficou só observando à distância. Quando a ambulância chegou, Clara foi junto, de mãos dadas com a mãe, o rosto molhado de lágrimas, o peito em desespero. Naquele mesmo instante, em outro canto da cidade, Marcelo sorria num restaurante caro, bebendo chope com um velho amigo. Mas por dentro, não conseguia se livrar da imagem que mais o assombrava. A de uma menina franzina, com curativos nos dedos, segurando um envelope com quase nada. Clara estava tão longe sozinha. O coração batia acelerado, mas ela respirava, fundo e seguia. Caminhava com passos decididos, mesmo que por dentro sentisse medo. Sabia que não podia parecer fraca, nem na rua, nem na vida. Chegando ao centro, olhou em volta tentando achar algum lugar que parecesse acolhedor. Uma lojinha de tecidos, uma banca de jornal, um mercadinho, qualquer canto que aceitasse ficar, com seus panfletos. Entrou numa loja de aviamentos e mostrou com timidez o folheto rabiscado à mão. Uma propaganda simples, com o nome Costura da Clara, o telefone anotado com caneta azul e um desenho de linha atravessando um botão. Dona da loja, uma mulher de óculos grandes e fala rápida, achou bonitinho.
Deixou alguns panfletos no balcão e até elogiou os acabamentos das peças. Disse que, se aparecesse encomenda, avisaria. Aquilo foi como um fio de esperança. Clara saiu dali um pouco mais leve. Passou em outros lugares, deixando os panfletos, sempre tentando sorrir e parecer confiante. Na volta, já quase meio-dia, comprou só o necessário: arroz, sabão e um pedaço pequeno de queijo. Em casa, guardou as compras, comeu um pouco e correu até o hospital. A mãe estava deitada, mas pareceu animada quando viu a filha. Clara contou sobre os panfletos. Disse que talvez aparecessem mais encomendas, que ela estava tentando resolver. Patrícia apertou a mão dela e disse que estava orgulhosa. Você é muito mais forte do que pensa, minha filha. Clara sorriu de leve, mas por dentro o cansaço pesava. Ainda assim, sabia que não podia parar. Não agora, naquela noite, enquanto voltava para casa, passou pela casa de Dona Ivone. A mulher estava sentada no sofá, como sempre, com a cortina entreaberta. Clara olhou direto para a janela. Não abaixou os olhos. Não dessa vez. Ela não sabia quanto tempo conseguiria segurar tudo, mas sabia que ia tentar até o fim, porque o amor que ela costurava em cada ponto era também resistência, e promessa feita, ela não quebrava. Do outro lado da porta estavam duas mulheres. Uma delas ela já conhecia. Era a assistente social que tinha ido à casa com os policiais dias atrás. A outra era nova, mais jovem, com uma prancheta na mão e um olhar que tentava ser gentil, mas parecia desconfiado. Clara? Perguntou a que ela já conhecia. Sim, respondeu, tentando manter a voz firme. Bom dia. Somos da assistência. Está tudo bem para a gente conversar um pouco? Clara acenou devagar e abriu espaço. As duas entraram, olhando ao redor. A casa estava limpa, as roupas dobradas, a cozinha em ordem. Clara tinha acordado cedo, como sempre, e colocado tudo no lugar antes mesmo de tomar café. Sua mãe não está? Perguntou a mais nova. Ainda está no hospital. Deve voltar semana que vem, se os exames forem bons. Elas se sentaram, abriram cadernos, ligaram o gravador do celular. Clara, nós viemos porque precisamos entender melhor sua situação. Algumas coisas chamaram nossa atenção. Outras ainda não estão claras. Mas antes de qualquer coisa, tem alguém com você? Um responsável? Ela hesitou por um segundo, depois respondeu. O Marcelo tá vindo. Ele falou que ia estar aqui hoje. Ele vai dar o depoimento dele. As duas se entreolharam. Era como se estivessem testando aquela informação. E não demorou muito. 5 minutos depois, Marcelo, o milionário, apareceu. Tinha trazido pão fresco e café em uma sacola, e ao ver as mulheres sentadas, já entendeu do que se tratava. Bom dia. Sou o Marcelo. Sou o proprietário do imóvel. Mas vim aqui como amigo da família. A mais velha estendeu a mão e ele se apresentou formalmente. As perguntas começaram. Sobre a rotina, sobre os pagamentos, sobre a saúde da mãe, sobre a escola de Clara, sobre a renda, os riscos, a segurança. E Marcelo falou, de forma calma, direta. Contou como Clara cuidava de tudo, como era responsável, como se esforçava para trabalhar e manter a casa em pé. Disse que era testemunha disso, que confiava nela, que se alguém merecia uma chance, era aquela menina. Assistentes ouviram tudo, anotaram, fizeram mais perguntas. Clara respondeu cada uma delas com firmeza. Quando a reunião terminou, elas agradeceram e disseram que o relatório seria encaminhado. Antes de sair, a mais nova olhou para Clara com mais atenção. Parecia que algo nela tinha mudado um pouco. Talvez o jeito da menina, ou a presença de Marcelo, ou as palavras sinceras, tivessem mexido em alguma coisa. Obrigada, Clara, disse. A gente vai levar isso em conta. E saíram. Quando a porta fechou, Clara sentou na cadeira da cozinha e finalmente soltou o ar que estava preso dentro do peito. Marcelo colocou o pão na mesa, serviu café e ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse: Você mandou bem. Manteve a calma, falou a verdade. Isso conta muito. Clara acenou, ainda com os olhos abaixados. Sentia o cansaço chegando. Agora,
É só esperar, né? Marcelo ficou em pé, olhando pela janela. Lá fora, o sol já ia alto. É, mas você não está esperando sozinha. E naquele momento, mesmo que nenhuma decisão tivesse sido tomada ainda, Clara soube que algo já tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia que estava lutando sozinha. E às vezes, isso era tudo que se precisava para continuar. Marcelo retornou para visitar a Clara. Procurou, chamou, e ninguém respondeu. Não encontrava de jeito nenhum. A avenida da Marginal era longa, barulhenta e cheia de passagens escondidas, viadutos e pontos escuros onde ninguém olhava por ninguém. Marcelo dirigiu devagar, os olhos, varrendo calçadas, becos, pontos de ônibus, parou em vários lugares. Mostrou a foto de Clara em seu celular. A maioria balançava a cabeça, outros nem olhavam. Mas num posto de gasolina, um frentista reconheceu. Vi, sim, ontem à noite. Estava sentada ali, naquele cantinho, meio encolhida, olhando para o nada. Ela disse alguma coisa? Não, mas parecia esperar alguém, ou criar coragem para alguma coisa. Depois levantou e foi andando ali, pro lado da passarela. Marcelo seguiu a direção indicada. A passarela era velha, enferrujada, cheia de pichações e buracos no cimento. Subiu correndo, o coração batendo forte. Lá de cima, viu um campo vazio, depois um galpão abandonado. Resolveu descer e foi até lá. O portão estava aberto. Lá, dentro, só silêncio e um cheiro forte de mofo. Ele chamou. Clara. Nenhuma resposta. Andou mais alguns passos. Clara! Gritou de novo, a voz ecoando. Foi quando ouviu. Um som abafado como soluço. Foi seguindo até encontrar, entre caixas velhas e um pedaço de lona, a menina. Clara estava sentada no chão, com a sacola ao lado e os olhos inchados de chorar. Quando viu Marcelo, levou um susto. O que você está fazendo aqui? Te procurando, ele disse ofegante, se agachando perto dela. Achei que ninguém ia vir. Como assim? Todo mundo está atrás de você. Ela abaixou a cabeça. Eu não sabia o que fazer. A mamãe piorou e eu fiquei com medo. Achei que iam me levar, embora botarem abrigo, separar da minha mãe. Marcelo sentiu um nó na garganta. Pegou as mãos dela. Você não está sozinha. Não mais. Vem, vamos pro hospital. Sua mãe precisa de você. E você dela. Clara assentiu devagar. Levantou, ainda tremendo. E os dois saíram dali, lado a lado, como se estivessem, enfim, voltando. Para casa. O que doía mesmo era olhar para Patrícia e ver que ela estava se apagando, como uma vela que vai perdendo a chama aos poucos. Ela já não falava muito. Às vezes, só olhava para o teto, como se visse alguma coisa que ninguém mais via. Marcelo entrou no quarto, puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Pegou na mão dela com cuidado. A pele estava fria, fina demais. Ainda nada? Perguntou ela, com a voz sumida. Marcelo balançou a cabeça. Tô procurando. Todos os dias. A cidade inteira. Mas eu vou achar. Patrícia apertou os olhos, com força, tentando conter as lágrimas. Ela é só uma criança. E é por isso que eu não vou parar. Ele olhou nos olhos dela. Prometi para você. Prometi para ela também, mesmo que ela não tenha escutado. Ficaram um tempo em silêncio. Do lado de fora, alguém passou empurrando uma maca, o som das rodas ecoando no corredor. Patrícia pareceu cochilar por um instante, mas então murmurou. Ela não ia embora assim. Não ia. Eu sei que não. Marcelo queria dizer que sabia também, mas não disse. Só continuou ali, segurando sua mão. Na rua da casa de Clara, Ivone seguia com suas manobras. Já tinha comentado com mais 3 vizinhos sobre a bagunça que aquela família causava. Sabia que, com o tempo, quanto mais se repetisse uma história, mais as pessoas começavam a acreditar nela. No dia seguinte, passou a manhã observando pela janela. Nenhum sinal da menina. Nenhum sinal de movimentação. Foi então que, pouco antes do meio-dia, viu algo diferente. Um vulto pequeno atravessou a rua por trás de um caminhão de entrega. Ivone arregalou os olhos. Era rápido, mas ela reconheceria aquele jeito de andar. Era Clara,
mochila nas costas, os olhos atentos, os passos furtivos. A menina não foi até a casa, dobrou a esquina e desapareceu numa das ruas laterais. Ivone não pensou duas vezes. Pegou o telefone e fez outra ligação. Doutor, aquela menina apareceu, mas não voltou para casa. Tá andando por aí. Tem certeza que a justiça não pode intervir logo? Do outro lado, a voz foi mais firme agora. Se ela for vista desacompanhada de novo, posso entrar com uma solicitação formal. Mas preciso de imagens, testemunhas, alguma coisa concreta. Ivone desligou frustrada, mas no fundo, sorrindo. Já sabia o que fazer. Enquanto isso, Clara andava pelas ruas como se seguisse um mapa invisível. Parecia saber exatamente para onde ia, mas ninguém sabia onde ela estava, exceto uma pessoa. Na estação de trem da Zona Norte, sentada num banco comendo um pão seco e olhando para os trilhos, uma mulher a observava de longe. Não era assistente social, nem vizinha, nem parente. Era uma mulher que ninguém conhecia, mas que Clara conhecia muito bem, e que agora sorria para ela, acenando com a mão. Clara olhou de volta, hesitou por um segundo e sorriu também. Que ele devia. O que nunca soube que devia, mas que agora pesava como chumbo no peito. Aquela menina que ele achava que estava apenas sob sua responsabilidade temporária, era, na verdade, sua filha. A menina que fugiu assustada, talvez magoada, e que agora estava sozinha em algum lugar do mundo, era dele. Marcelo fechou os olhos com força, tentando conter o nó que subia pela garganta. Não podia se dar ao luxo de desabar. Patrícia não tinha mais forças. Clara estava desaparecida. E ele, pela primeira vez na vida, precisava ser o adulto. Levantou, ligou para o único contato que ainda não tinha tentado. O antigo motorista da escola onde Clara estudava. Perguntou se ele tinha visto a menina, se alguém tinha comentado algo. O homem negou, mas prometeu perguntar aos colegas da linha. Depois, ligou para um amigo da infância que trabalhava com tecnologia. Pediu ajuda para rastrear o celular de Clara, mesmo sabendo que a bateria provavelmente já teria acabado. Ligou para a escola, para os pais de colegas, para qualquer um que pudesse saber alguma coisa. Mais nada. As horas passaram. O hospital ficou mais silencioso. As luzes foram se apagando uma a uma. Quando voltou ao quarto de Patrícia, ela já dormia de novo. Estava muito fraca e os médicos disseram que a próxima noite seria decisiva. Marcelo pegou a cadeira, sentou ao lado dela e escreveu outra mensagem para Clara, sem saber se ela leria, sem saber se alguém leria. Mas escreveu: Clara, minha filha, me perdoa por tudo que eu não sabia, por tudo que deixei passar. Se você estiver aí, em qualquer lugar, volta. Sua mãe está esperando por você, e eu também. E dessa vez, eu não vou te deixar sozinha nunca mais. Mandou a mensagem pro número dela, mesmo sabendo que não teria resposta. E ficou ali, de vigília, como quem espera por um milagre. Na mesma noite, a cidade dormia quieta, exceto num canto escuro da Zona Norte, onde uma menina com mochila nas costas dormia num sofá velho, sob o olhar silencioso da mulher misteriosa. A mesma mulher que a esperava na estação. A mesma que,